poder ideológico. Anotem aí, número 3, poder ideológico. Norberto Bobbio fala do poder ideológico. Como é que funciona o poder ideológico? Aí começam as discussões. Agora é onde, não é, começa a treta. Gisane, tá cortando o som? Poder de soma zero? O que é isso? Seria a teoria do poder de soma zero? Ah, tá, entendi. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ah, a música de fundo já tirei já, né? Foi no começo. Então, doutores, poder ideológico. O que é a ideologia? O que é o poder ideológico na concepção de Norberto Bobbio, né? Na concepção deste cientista político, o que é o poder ideológico? Dirno, Cláudio, Elisiane, Gislaine, né? Célio, Marcelo, Fabiano, Mário, Tâmara, doutora Tâmara, Irene, esqueci alguém não. O que é o poder ideológico, né? Na concepção de Bobbio? Bom, o poder ideológico, ele vale-se de certas formas de saber. Olha só, na aula passada eu falei das microconcepções do poder, substancialista, subjetivista e relacional. Agora eu estou falando das macroconcepções de poder. O que é macro? O Estado. Aí eu falei do poder econômico, que tem a ver com a teoria substancialista. Falei do poder do uso da força, né? Que tem a ver com a teoria do poder subjetivista. E agora estou falando do poder ideológico, né? Olha só, poder ideológico vale-se da posse de certas formas de saber, de doutrinas, de conhecimentos, às vezes apenas informações. Poder ideológico relaciona-se com afinidades de ideias, correto, né? Para exercer influência no comportamento alheio. Atenção, doutores, poder ideológico exerce influência no comportamento alheio, não é? O que mais? Induzir os membros do grupo a realizar ou não uma ação. Bom, como é que funciona essa questão? Induzir os membros de determinado grupo a realizar uma ação sem o poder econômico, sem o uso da força, apenas com o poder da ideologia, apenas com a lógica do conhecimento, a lógica do saber, a lógica da doutrina, apenas com a doutrinação. Doutrinação, escolas federais. Quem estudou em federal aí? Eu estudei. Federal é terrível a doutrinação lá, né? Vou botar um vídeo depois no nosso grupo sobre doutrinação em federais, né? Tem a doutrinação? Tem. Doutrinação de extrema insanidade. Vai, deixa pra lá. Marcelo? Essa questão da doutrinação nas faculdades, nas universidades, vamos dizer assim, melhor universidades, né? Porque essa questão da pesquisa, né? Então, na verdade, essa doutrinação muitas vezes fala que, tipo assim, é uma escola sem partido, ou uma universidade sem partido, né? Mas, enfim, eu acredito que num ambiente democrático, até nas escolas. Tá, perfeito comentário, eu gostei. Olha só o que acontece, né? O poder ideológico, né? Ele condiciona, ele deriva a importância social daqueles que sabem, não é? Sejam eles os sacerdotes nas sociedades tradicionais, sejam eles os literatos, cientistas, artistas, juristas, quem mais? Né? Então, este pessoal, escritores de livros literários, né? Literatos, como aqui fala, né? Então, este é o pessoal que detém o poder do conhecimento, do saber, e eles é que têm um discurso, na maioria das vezes, enviesado, né? Direcionado. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é? Então, eu te digo que
O bom é o socialismo, é repartir tudo que nós temos para chegarmos a um Estado, né, inchado, inflado. O Estado toma conta de tudo, eu pego toda a propriedade privada e torno ela em propriedade estatal, a ponto de que os trabalhadores eles saem da estrutura, passam a ter acesso à infraestrutura e à superestrutura que é a arte, a faculdade, ao futebol, as artes cênicas, a faculdade de medicina, direito, engenharia, e aí os trabalhadores dominam tudo e todo o Estado fica por conta da mão dos trabalhadores. Isso infla de uma maneira tão grande, tamanha, que tudo passa a ser do Estado e controlado pelo Estado, de uma forma social, de uma forma socialista. É meu, é seu, é nosso, tudo é nosso, nada nosso, tudo nosso, nada nosso. Mas tem que haver a evolução do ser. Aí o ser evolui do socialismo para o comunismo e aí dispensa o Estado. O comunismo ele é utópico, ele não existe na prática. Karl Marx dizia isso, o próprio inventor do comunismo dizia isso, né? Então, olha só, do ponto de vista ideológico, o poder ideológico está na mão dessas pessoas, né? Que doutrina, que tem um discurso enviesado, que tem um discurso tanto enviesado para a direita quanto enviesado para a esquerda, né? Eles falam, eles pregam uma situação, mas vivem outra. Eu prego o socialismo, eu prego a divisão dos bens, mas eu tenho 3, 4, 5 carros importados, eu utilizo relógios de 10, 20, 30, 100 mil reais, né? Eu divido o que é dos outros, eu divido o que é do Estado, mas o meu eu não divido, não, o meu eu não vou dividir, não. Então esse poder ideológico, ele vai-se do saber, da doutrina. As pessoas que têm um discurso ideológico, elas são artistas literários, pessoas de alta cultura, de grande conhecimento e que convence pelo saber. Quem são os detentores do poder ideológico? Vocês, Gislane, Fabiano, Marcelo, não é? Dirno, Cláudio, Elisiane, quem mais? Doutora Tâmara, Mário, todos nós somos detentores do poder ideológico, capazes de convencer todos ao nosso redor com o nosso conhecimento, com a doutrina, com o discurso, né? Ainda que não enviesado, mas acreditando ser ele o certo, ser ele o correto, mesmo muitas vezes a atitude não sendo condizente com a fala. Eu faço de um jeito, mas o meu discurso é outro discurso. Então essa questão do poder ideológico, né? Vamos lá. Quem trabalha a ideologia do poder ideológico? De esquerda, né? Não existe extrema esquerda, nem existe extrema direita no nosso país. Existe toda uma mistura aí, né? Tudo em busca do poder. Qual poder que eles querem? O poder político, o poder econômico. O poder político é econômico, mas para chegar no poder político e ter uso da força e ter a máquina do Estado, eu tenho que antes pregar a ideologia, pregar o poder ideológico. Como que eu faço isso? Como que eu prego a ideologia? Né? Eu me baseio, né? A esquerda, eu me baseio no Manifesto Comunista, eu me baseio nos cerca de 80 e algo, não sei se 86 livros, né? Escritos por Karl Marx e Hegel, né? O seu parceiro de escrita. Né? Então eu me baseio nesses discursos, né? De uma sociedade utópica comunista que nunca existiu e nunca vai existir, porque o próprio Karl Marx fala que o comunismo é utópico. Estou adiantando a aula do outro módulo, né? Mas só para nós chegarmos na questão da ideologia. Assim como também, né? Isso é uma crítica, né? A questão da esquerda é uma crítica à questão dos comunistas, né? Que pregam um discurso, utilizam de uma ideologia verdadeira para chegar no poder, mas de uma forma falsa, irreal, inexistente. O próprio Karl Marx fala que o comunismo é utópico, né? A gente vai falar disso, vamos aprofundar isso mais à frente, né? Então, é um discurso de poder ideológico enviesado, é um discurso que na prática não existe. Prova isso, professor, que não existe. Glasnost,
né? Dissolução da União Soviética, queda do Muro de Berlim. O que mais? Quer mais prova aqui? Fora, né, as questões que a gente vê aqui do lado, né? Argentina, né? O maior produtor de carne, né? Tá com uma crise lá que eles estão fazendo churrasco de osso. Argentina, né? Tá com esse problema aí. O que mais? Venezuela, Cuba, né? Nicarágua, o que mais? Então essa é a prova de que, né, tem essas questões. Bom, agora vamos falar do capitalismo. Rapidamente, né, por conta do poder ideológico. O capitalismo é outro discurso ideológico falso também. Também não existe na prática o capitalismo extremo, né, aquele de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né, onde se tira totalmente, vende todas as estatais, vende tudo, tira o Estado, tira o controle. O Estado vai ter uma intervenção mínima, a tal da mão invisível do Estado, né? Professor, mão invisível, o que é isso? É um Estado espírita? Não, o Estado ele não intervém, ele praticamente não existe. Você não vê o Estado, né? Intervenção mínima, poucos impostos, poucas empresas, funcionário público, não tem essa quantidade imensa de funcionários, bem pouquinho, né? Quem manda é o capitalista, capitalismo selvagem, extrema direita. Também é um discurso que não funciona. Por que não funciona, professor? Prova que não funciona. 1930, queda da Bolsa Mundial, commodities e tal, o capitalismo desenfreado, o povo não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego, o povo começa a passar fome, os empresários não conseguem vender, não é? E toda uma sistemática, né, que não é da aula de hoje, por isso que eu estou falando de forma abreviada, mas por conta deste poder ideológico que levou a extrema-direita a quebrar o mundo. Quebrou, 1930. Todo mundo sabe, de certa forma abreviada, que aconteceu, né, uma quebra mundial na economia em cerca de 1930, 29 e 30. Bom, por conta da ideologia, do poder ideológico. Naquela época, a extrema-direita levou o mundo à falência. E hoje, a extrema-esquerda vem com um discurso enviesado de esquerda, fazer o quê? Através da ideologia, da posse de certas doutrinas, de conhecimento, de saber, trazer um mundo encantado que, na prática, não existe. Nunca existiu, nunca vai existir. Vocês me perguntam, eu me pergunto, né? Eu mesmo respondo. Esquizofrenia paranoide, F14, né? Então, professor, como é que você explica o PCC, o Partido Comunista Chinês? Não é comunista? Como é que explica isso? Porque não é comunista. É assim que eu explico. O Partido Comunista Chinês não é comunista. Onde que a China é comunista, pessoal? A China é mais capitalista que o Brasil. O trabalho lá é quase que escravo. Suga o pessoal até não dá mais, é poucos direitos trabalhistas, se falar alguma coisa é preso, é cadeia, é paulada. China comunista extremista. Autoritarismo é o regime da China. O que é o autoritarismo? É a ditadura, né? Dá até medo de falar isso aqui, né? Mas a aula tá gravada? Tá, eita, que eu tô lascado, hein? O chinês me pegar agora, é isso que acontece, por causa do autoritarismo, né? Porque aí o pessoal fala, não, mas ali é um país comunista. Não é comunista, ok? Tranquilo? Se alguém quiser divergir, quiser fazer alguma colocação, a hora é agora, né? Mas nós vamos tratar dessas questões de forma profunda na aula de Karl Marx e na aula de Adam Smith, e vamos resolver a questão com o Welfare State de John Maynard Keynes, que salvou o mundo do capitalismo e do comunismo. Ele foi chamado de capitalista, mas não é. Ele foi chamado de comunista, mas não é. O Welfare State é a base, o fundamento de quem? Auxílio, como é que é o nome? Auxílio Brasil, né? Antigo Bolsa Família. É a ajuda do Estado, é a intervenção do Estado para que não se quebre o Estado. Welfare State. O Paulo Guedes assistiu a aula.